Olá, olá! Eu sou a Juliana Souza e essa é uma aula especial sobre como controlar a ansiedade de forma natural. Muito bem-vindas, bem-vindas! Eu quero trazer muito essa consciência para vocês do quanto muitas pessoas estão sofrendo dessa dor emocional. O mundo vem sofrendo uma grande epidemia de ansiedade. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem o maior número de pessoas com algum tipo de transtorno de ansiedade do planeta. 18,6 milhões de brasileiros aí são diagnosticados com transtorno de ansiedade. Cerca de 8% das mulheres possuem transtornos de ansiedade. Entre os homens, esse número cai de 3,4%. Olha isso aqui, meninas. Olha esse número aqui. Imagine só, 8% das mulheres possuem transtornos de ansiedade. Os homens cai para 3,4%. Mas por que isso? O porquê que as mulheres aí sofrem muito mais com transtorno de ansiedade do que os homens. Então, estudos indicam aí que o transtorno de ansiedade, o estresse, ele impacta muito mais na vida das mulheres, ele causa muito mais danos na vida das mulheres. Ju, mas por que que isso acontece? Gente, a nossa estrutura, a nossa fisiologia, ela é diferente da fisiologia dos homens, né? Eu já trouxe isso para vocês na jornada, em várias lives, né? E agora eu quero que vocês olhem para isso nessa consciência. Por que que o estresse ele causa muito mais danos na vida das mulheres? Primeiro, nós temos as mulheres cíclicas, né? Nós temos uma oscilação hormonal aí. E essa oscilação hormonal vai ter fase que já tem uma predisposição da ansiedade, do excesso de ansiedade. E se essa mulher ela se perde no meio de tantas demandas, isso aumenta muito mais. O estresse no homem, ele, dependendo a dosagem disso aí, ele é importante. Sabiam disso? O estresse no homem movimenta o homem, até mesmo pelo hormônio do testosterona, né? É um hormônio ativo, é um hormônio de ação, de força, que já gera um movimento aí, né? E na mulher, o estresse ele causa muito mais danos. Ele causa muito mais danos. E eu venho percebendo o quanto muitas mulheres vêm aí, sendo prejudicadas e perdidas, sem saber o que fazer. E eu posso falar isso por experiência própria, como vocês conhecem já a minha história, né? Eu já fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, com TAG, né? E síndrome do pânico. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é sofrer dessa dor emocional. Eu sei o que é ficar o tempo todo com o coração acelerado. Eu sei o que é sentir frio na barriga. Eu sei o que é ficar com a boca seca. Eu sei o que é achar que vai acontecer algo ruim a qualquer momento. Eu sei o que é isso. E isso dói muito, nos faz sofrer todos esses sintomas. E aí, o que que acontece? A maioria vai buscar o quê? Claro, vai buscar ajuda, né? E a maioria vai na direção somente da medicação. Mas o que que é essa tal ansiedade, né? E eu quero trazer esse conhecimento para vocês, porque conhecimento liberta. A partir do momento que você tem um conhecimento e você utiliza isso a seu favor no seu dia a dia, faz desse conhecimento uma sabedoria, você tem probabilidades, assim, de forma grandiosa para sair desse lugar de dor e sofrimento. A ansiedade é uma emoção do ser humano que é despertada nos momentos de enfrentamento de algum problema ou antes de tomar alguma decisão importante. Então, bora lá entender uma coisa. Porque a gente às vezes fala assim: ah, eu vou eliminar a ansiedade. Ansiedade faz parte da nossa natureza. E é importante, né? Quando nós estamos ali enfrentando algum problema
ou quando nós vamos tomar alguma decisão importante, faz parte da nossa natureza. O que acontece aqui? É o excesso desse sentimento. É o excesso dos sintomas que vai causando danos. Então, todo mundo tem ansiedade em algum momento da sua vida. Agora, você viver nesse lugar de ansiedade que não pode, que realmente se torna uma patologia, aí é o transtorno de ansiedade. Então, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu quero eliminar a ansiedade", mas isso é importante em alguns momentos da sua vida. Pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade sentem uma preocupação e medo extremos em situações simples e rotineiras. Quando eu fui diagnosticada, que eu iniciei o meu tratamento com a medicação, eu lembro que eu precisava tomar medicação para dormir, eu precisava tomar medicação para acordar, porque a medicação para dormir me deixava lenta, diminuía muito a frequência cerebral. Aí eu acordava no outro dia com sono. Aí o que eu fiz? Fui no médico falando que eu não estava conseguindo produzir, que eu estava com sono. Aí o que o médico fazia? Toma esse remedinho agora para na hora de acordar. Então era exatamente isso: remédio para dormir e remédio para acordar. Até que uma tia minha me viu deitada em uma cama em pleno sábado, assim, o dia inteiro, porque eu não tinha força para levantar da cama. Eu não tinha energia, eu não conseguia. E aí ela falou assim: não, você precisa sair desse lugar. Você precisa buscar outra possibilidade de tratamento, Juliana. Você é jovem, 19 anos. Imagine só, sonhadora, muito jovem. Existem outras possibilidades. E foi aí que eu fui buscar. E encontrei, conheci as terapias integrativas. Então, eu posso garantir para vocês que é possível, sim, controlar a ansiedade de forma natural. São conhecimentos que não são entregues por aí. Até porque, né, gente, assim, existe uma indústria totalmente envolvida aí na questão da medicação. Então, pessoas saudáveis não são lucrativos, né? Lucrativos para o sistema, simples assim. Então, é muito importante você que quer sair desse lugar buscar possibilidades. E eu não sou contra a medicação. Eu gosto de trazer essa informação, porque dependendo onde você se encontra, os sintomas, você vai precisar, sim, da medicação para que você diminua os sintomas para começar a ter clareza. Por exemplo, para passar por um processo terapêutico com o método TPM. Essa mulher, ela precisa ter ali uma autonomia de pensamentos. Ela precisa responder, ela precisa ter clareza em algumas informações. E dependendo como essa mulher se encontra com sintomas, ou já está chegando ali na síndrome do pânico, ela vai ter dificuldade de passar pelo processo terapêutico. Concorda? Então, o que é importante vocês compreenderem? Que não é ser contra a medicação, é entender que existem possibilidades de tratamento e tratar a causa desses sintomas. Porque você se encontra no lugar de muita ansiedade, de excesso de ansiedade hoje, não é do nada. Algo aconteceu na sua vida, no qual houve uma ruptura, né, uma experiência conflitante, hiperativou a sua amígdala cerebral, que é a região do cérebro, onde nós chamamos de radar de ameaça, que é onde tem ali o processo medo e a raiva. E dentro da ansiedade, existe a emoção predominante, que é o medo. A raiva também pode ser transformada aí no medo, e eu vou trazer essas informações aqui para vocês. E quais são as possibilidades de causa da sua ansiedade, né? Do excesso dessa ansiedade. Isso é importante. Um ponto importante aqui, eu escuto isso, recebo isso muitas vezes. Ju, eu sou ansiosa. Mudar essa comunicação. Você não é, você está ansiosa. Você está porque algo aconteceu, um trauma, talvez, pós-traumático aí, né? O excesso de ansiedade, que também pode
ser uma causa, aconteceu algo, por exemplo, um acidente. E a partir desse acidente, você passou a ter muita ansiedade. Por quê? Porque você começa a ter medo daquilo se repetir em sua vida. É uma memória tão marcante, é um caminho neural tão marcado em seu cérebro, que isso fica sendo ativado por várias vezes. Então, qualquer semelhança no ambiente em relação a som do acidente, qualquer que seja a semelhança, o seu cérebro vai trazer isso como se você estivesse correndo o risco de viver aquilo novamente. E é tão interessante que quando a gente aprende a lidar com essa tecnologia aqui, com a nossa mente, com o nosso cérebro, a gente começa a observar esse processamento interno, a gente entende, fala, olha lá, a mente me trazendo uma sugestão de algo que não é real. E o que acontece? A maioria acredita. A maioria acredita que todos os pensamentos são reais. E se eu te disser que não são reais? A maioria dos nossos pensamentos não são reais, são criados. E a maioria são criados para nos proteger. O nosso cérebro tem essa função de nos proteger. E por excesso de proteção, nos coloca nesse lugarzinho de medo, de muito medo, nesse lugar de pressão, né? A ansiedade é um excesso de pressão, né? E a ansiedade pode se transformar em depressão. Muitas pessoas, principalmente as mulheres, inicia o sofrimento, a dor, o desequilíbrio com o excesso de ansiedade. Isso não é ressignificado, né? O que acontece? Ela vai sendo, o sistema vai danificando, hiperativando a amígdala. O que acontece? Aí vem dar um pane no sistema, drena toda a energia dessa mulher, porque a ansiedade gasta uma energia desnecessária por algo mental, né? Porque não está acontecendo aqui na maioria das vezes e a gente acaba usando essa energia. Eu vou esgotar. O que é a depressão? É a apatia, uma pessoa apática, sem energia, sem vitalidade. É uma pessoa sem vitalidade. E o excesso de ansiedade drena a nossa vitalidade, porque o excesso do medo faz isso. Eu quero muito que vocês coloquem isso no coraçãozinho de vocês. Não fiquem nesse lugar de sofrimento sozinha. Busquem ajuda. Sabe por quê? Porque quanto mais você fica nesse lugar, porque a ansiedade, muito medo, excesso de medo, de preocupação, vou mostrar isso aqui para vocês, como isso funciona, vai fazendo com que você entre em um estado de alerta constante. Sabe aquela pessoa que, quando você fala uma coisa, a pessoa assusta? Eu estive nesse lugar e eu ficava assim, ó. Quando alguém vinha falar assim, nossa, Ju, eu preciso te contar uma coisa, eu só pensava coisa ruim. Ai, meu Deus, o que ela vai falar comigo? Jesus, me ajuda. Eu já começava a entrar em oração, porque lá vem coisa ruim. Pensamentos o tempo todo negativo. Só pensamento negativo. É impregnado. E isso gera o quê? Um ciclo vicioso, doentio, de pensar e sentir. Pensar e sentir. E você não sabe como sair disso. Porque você pensa, você sente, você pensa. E assim você fica ali, ó, rodando. Então, aqui, anotem isso. Eu preciso aprender a gerenciar meus pensamentos. Eu preciso aprender a trabalhar com a minha mente, porque é poderosíssima. Mas ela é capaz também de nos colocar em um lugar de sofrimento assim, ó, mas para nos proteger. Então, esse é um processo que tudo vai começar aqui e entra na limpeza e entra no detox. Tudo começa nesse detox. E aqui, ó, porque as mulheres são as que mais sofrem de transtorno de ansiedade, aumento de demandas,
excesso de estresse, oscilação hormonal. As demandas aumentaram muito na vida das mulheres. E esse excesso de estresse. Quando assim, pensa assim comigo, quando você começa a ficar nesse processo de preocupação, porque excesso de estresse vem muito desse ambiente ácido que a gente vive, estressante, no ponto eu preciso produzir, estou preocupada com dinheiro, estou preocupada com as pessoas, estou preocupada com os meus filhos, estou preocupada com o meu trabalho. Todo esse processo, ele vai trazendo um padrão mental que se torna até um hábito de ficar pensando nesse padrão. Então, é desaprender daquilo que você aprendeu um dia a ficar nesse processo de preocupação. Então, esse excesso de estresse, ele te traz num padrão e aí entra o quê? O transtorno de ansiedade. Eu quero muito trazer essa consciência. Quem já escutou aqui que ansiedade é frescura? Ansiedade não é frescura. Porque ninguém quer se encontrar nesse lugar de sofrimento. E eu já escutei isso. Ansiedade é frescura. Juliana, para de frescura. Isso é frescura. Quantas pessoas falam isso? Gente, só quem passa entende. Só quem sofre entende. Porque é algo que não é palpável assim em um exame, por exemplo. Não tem um exame ali para você, a não ser algo para mostrar o excesso de cortisol e adrenalina no sangue. E que não é apenas aquilo que você traz para você, de fala, né? Apenas em sintomas. E aí o que acontece? Ah, é frescura. Porque é você que está criando. E esse paradigma que ainda existe, ele precisa ser eliminado. Porque muitas estão sofrendo sozinhas, porque sentem medo de compartilhar a sua dor, porque serão julgadas. Porque as pessoas estão muito mais fácil apontar do que acolher, né? Acolher o que eu posso te ajudar, ou apenas escutar, né? Então, é muito importante essa consciência de que a ansiedade, realmente, o transtorno de ansiedade é uma patologia que causa sérios danos na vida dessa mulher e que pode levar essa mulher à depressão. Então, ansiedade não é frescura. A emoção predominante por trás do transtorno de ansiedade é o medo. Então, o que você tem que pensar? A causa ali por trás do transtorno de ansiedade é o excesso de medo. Mas medo de quê? E por quê? Então, são sugestões em sua mente, os pensamentos negativos, que faz com que você sente medo. Mas de onde vêm essas sugestões? Vocês já pararam para pensar? De onde vêm tantos pensamentos negativos? Vocês já pararam para pensar? Quanto mais eu tenho sugestões que me gera medo, mais ansiedade eu vou ter. Mais coração acelerado, mais boca seca. E aí o que acontece? Padrão da respiração muda. A respiração fica aqui, ó, em cima, totalmente uma respiração na parte superior e parece que quando você respira, você não sente o ar entrando. E esse estado de alerta. Mas está havendo sugestões em sua mente. Está havendo, com certeza, esse excesso de sugestões em sua mente. Então, quais são as possibilidades aí? Quais são as possibilidades? Então, nós temos aí o transtorno do estresse pós-traumático aí, por alguma experiência que você viveu. Feridas emocionais que podem estar relacionadas aí com o transtorno de ansiedade. Nós temos aí, ó, a rejeição, o abandono e a humilhação. São 3 feridas emocionais que podem estar por trás do transtorno de ansiedade.
sempre entende assim, ó. Hoje eu sinto algo, um desequilíbrio, não surgiu do nada. Eu quero que vocês entendam muito bem isso. Ninguém é doente. Ninguém é doente. Você se encontra nesse lugar porque em algum momento houve uma ruptura, uma experiência conflitante que não foi processada e você começou a ficar em fragmentos pelo seu caminho. E aí chega um ponto, imagine só quantas experiências de excesso de medo você passou. E quantas experiências você foi tendo isso ao longo da sua vida que se tornou um padrão em sua vida. A minha questão foi lá do momento de sempre sentir medo do meu pai chegar na minha casa, porque ele bebia. Então, todas as vezes que eu escutava os passos na calçada do meu pai, parecia a amígdala cerebral hiperativar, porque é o meu radar de ameaça. Lá vem meu pai e tipo assim, eu já entendi o que isso ia acontecer. Porque ele chega e toda a violência que acontecia ali, eu já sentia medo. Eu já sentia muito medo. Tanto é que eu fazia xixi na cama por várias vezes. Já fiz xixi na cama. Esse foi um padrão formado em meu cérebro. Amígdala hiperativada, caminhos neurais fortalecidos, porque não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro. Foram várias vezes que eu iniciei isso. Aí o que aconteceu? Lá na fase adulta, quando eu precisei de recursos de enfrentamento, o cérebro ele vai buscar em suas memórias, né, recursos para lidar com aquelas experiências. Gente, a gente só sabe, compreende algo porque em algum momento eu vivenciei esse algo. E a mente, ela busca o tempo todo informações dentro de nós, né, nas nossas memórias, para se relacionar com o meio. Então, primeiro que eu fui para São José nova, diferente, entende? Então, tudo isso gerou medo em mim. E aí, o que aconteceu? Eu estava em risco. A mente associou com a experiência que eu vivia lá na infância. E me trouxe todos os sintomas e as sensações. Quando eu fui compreender isso no meu processo de autocura emocional, no meu processo terapêutico, na hora que eu compreendi isso, gente, foi uma chave que virou. Eram os mesmos sintomas que eu tinha lá com medo do meu pai. Igualzinho. As minhas crises. Só que como eu era criança, o sistema ainda tinha recursos, né? Porque ele vai danificando o sistema. Ele vai danificando. E ao longo da vida vai passando, isso vai ficando cada vez mais corrompido. Eu ainda tinha recurso, então eu conseguia controlar, bebia uma água, respirava ali e eu conseguia. Até que cheguei num ponto que não tinha mais jeito. Então, em algum momento da sua vida, você sentiu o que você vem sentindo hoje. Isso aqui, ó, isso aqui é um conhecimento poderosíssimo para você identificar a causa, a raiz de qualquer que seja o sofrimento emocional. Outra questão aqui de causa, a sujeira. Gente, presta atenção aqui comigo, ó. Quem teve aí aumentou a ansiedade na questão da pandemia? Me diz aí. Gente, na pandemia foi um caos, né? Foi um caos, foi terrível. Olha, foi a época que eu mais trabalhei na vida. Foi a época que eu mais trabalhei. Eu não tinha agenda, não tinha. E eu era muito conhecida como especialista, né, nesse processo de controle de ansiedade, né, de autocura para a ansiedade, porque esse foi o meu processo. E quando eu comecei a trazer para as redes sociais, eu comecei a trazer a minha história, e a minha história muito gerava identificação na maioria das mulheres que me acompanhavam. Então, eu era muito indicada mesmo em que era a dor, o sofrimento que mais chegava até mim. Não tinha agenda. E as pessoas, assim, entraram em um lugar de sofrimento, de pensamento negativo. Por quê? Medo de pegar Covid, né?
Olha o medo aí, olha o medo. Era medo o tempo todo, medo. Aconteceu, gente. A pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, ela tem que evitar assistir aí, sei lá, notícias sobre mortes, sobre algo ruim aí. A pessoa tem que evitar. Anotem isso aí. Tem que evitar. Eu sempre falo, jejum de informações. Jejum de informações. Se existe uma sujeira mental aí, é porque, com certeza, em algum dia, os dias que, né, que lá atrás, você vem consumindo muitas informações. E foi isso que aconteceu na pandemia. Aí, o que acontecia? Estava lá acompanhando os números de mortes. Ah, é porque alguém da minha família pegou. Porque eu vou pegar também. Todas essas sugestões, hiperativava a amígdala cerebral e gerava um mecanismo do corpo para se proteger. Então, são comportamentos que é paralisar, atacar ou fugir. Tanto é que o excesso de ansiedade, que é o estresse, né? O excesso de estresse aí, os hormônios do estresse, ele faz com que o sangue vai para as periferias do corpo, para a parte, né, dos braços, das pernas. Quem aí já ouviu falar que ela assim, ficou até branca de medo, cara pálida, né? O medo da cara pálida. Por quê? Porque vai todo o fluxo sanguíneo para as pernas para, correr ou atacar, a maioria das vezes é a fuga. E todo esse processo vísceras, para os órgãos. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo vai para as partes que é para me proteger. E aí, aqui, né, é tipo assim, o que a mente pensa, o cérebro? Não, eu preciso te proteger agora. Depois a gente vê as outras coisas aqui. Aí entra cada coisa. Que quanto mais você vai tendo isso, você vai danificando o seu organismo. É real, gente. Se você for estudar o Dr. Bruce Limpton, que é o biólogo que fala muito sobre a epigenética, que é a biologia da crença, que eu indico esse livro para vocês na jornada, ele fala muito essa questão, né, do gene, que a gente não tem na nossa genética um gene que é do tumor, do câncer. Na verdade, é de estresse, é excesso de estresse. Então, essa ideia de que, porque a mamãe teve câncer, eu vou ter também, isso está caindo por terra com os conhecimentos da epigenética. Na verdade, é o ambiente que você proporciona para as suas células. E o excesso de estresse, de ansiedade, hormônios do estresse, ele traz uma acidez, deixa o organismo ácido. E isso vai danificando as células. Então, na verdade, o câncer, ele é realmente células doentes por um ambiente de estresse, por um ambiente sem saúde. E esse ambiente, gente, é o alimento que você come, a parte da fisiologia e os seus pensamentos. É todo esse ambiente que a gente proporciona para nós mesmos. Eu já trouxe para vocês que a região que está ligado aí ao excesso de ansiedade é a amígdala cerebral, que é o nosso radar de ameaça. Por isso que você fica nesse lugar de achar que que está correndo risco o tempo todo, né? Que está correndo risco o tempo todo, porque é isso. Aí entra adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol são os hormônios envolvidos aí. Os primeiros passos para o controle de ansiedade são já papel e caneta na mão, tá? Papel e caneta na mão. Primeiro ponto, muitas. Já estou estudando esse livro, Biologia da Crença, que linda. Eu sou, tanto é que eu vou num congresso com ele
já já. Ele é uma das minhas principais referências no método TPM, e foi esse livro que me trouxe muita consciência sobre o ambiente que nós vivemos, cuidar do nosso ambiente. E quando eu falo ambiente, a maioria das vezes, igual teve uma pergunta que eu vou responder essa pergunta, e como eu vivo com pessoas tóxicas? Eu posso falar para você, você pode viver no meio de várias pessoas tóxicas, mas se você sabe lidar com isso, se você começa a aprender a filtrar essas informações, você vive e consegue respeitar o momento da pessoa e ajuda essa pessoa a sair desse lugar. Por quê? Porque elas precisam se conscientizar. São pessoas totalmente perdidas. E vira um padrão. Ela nem sabe mais que ela não tem nem noção. Essas informações negativas, gente, viram um padrão. E a pessoa fica lá, ó, sem saber, tá lá só reclamando. É hábito. É o famoso hábito. Primeiro ponto, reconhecer realidade atual. Não adianta. Sabe o que acontece? O início do transtorno de ansiedade começa com aquela ansiedade. Aí vai tendo aquela ansiedade para coisas rotineiras. Aí você fala, vai passar. Aí amanhã é de novo, vai passar. Amanhã de novo. E você acaba entrando em um movimento que você não consegue ver a sua realidade. Você se sente. E passa a acreditar que é normal. É normal você estar desse jeito. E não é. Então, é importante como você se sente. Como você se sente? Reconhecer, olhar para dentro, sentir o que você sente. Ju, é engraçado, né? Como assim, Ju, sentir o que eu sinto? Sim, muitas sentem e não sentem, não se permitam, não permitem sentir. Acaba não permitindo sentir. Então, é se permitir. Então, é como você se sente? Essa é a primeira pergunta. Outro ponto, ser uma observadora dos pensamentos. Gente, o segredo tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui o segredo. Se você conseguir gerenciar seus pensamentos, eu garanto para você que você sai de qualquer sofrimento emocional. Eu garanto para você. E aqui entra, ó. Em que tempo os seus pensamentos se encontram? Anotem isso aí. Observar seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles estão muito mais voltados àquilo que você viveu, passado. Os seus pensamentos, ele está aqui no presente, você está aqui comigo na aula, você está fazendo alguma coisa na sua casa, você está presente ou você está lavando louça e pensando, nossa, eu não paguei aquela conta. Nossa, mas e se meu salário não dá? Não consegui pagar minhas contas? E se eu perder meu emprego? E se eu não conseguir fechar esse processo? E se? Como tá? Que é no futuro. Então, aqui, ó, o passado, a maioria das vezes, se é um padrão de pensamentos que se encontra no passado, a probabilidade é grande de você ir para uma depressão. E o futuro é muito o excesso de ansiedade. Por quê? Porque essa preocupação, olha aqui, eu falei para vocês no início da aula de gastar uma energia desnecessária. Por isso, o cansaço. Por isso, a exaustão mental. E é mental. O físico, gente, é incrível. Você dorme, você descansa, o físico restaura. Quando é cansaço físico. Agora, cansaço mental, não. Se você estiver com cansaço mental e com sua amígdala hiperativada, tendo insônia, você não descansa. E às vezes você até consegue dormir com a medicação, mas você vai acordar destruída. Eu sei como é. Com o corpo dolorido, parece que um caminhão passou por cima. Não, uma vez eu acordei e falei assim, gente, alguém me bateu. Porque é dor no corpo. Mas o que? Ó, só aqui. O que acontece? Essa preocupação, isso acontece de forma natural e saudável, desde que você aprenda a administrar.
é aquele sentimento assim, ó, eu vou me preparar para aquilo. Ok. Agora, a preocupação com pensamentos repetitivos dos e se negativos, e se acontecer, e se não der certo, e se eu errar? Aí o que acontece? Chega lá no momento que você vai passar pela experiência, não acontece nada do que você pensou. Você gastou energia à toa. Aí na hora de ocupar, né? Porque é preocupar, na hora de ocupar com a demanda de fazer acontecer, você não tem nem energia mais. Isso aconteceu com a minha mãe, gente. Com a minha mãe, 2 anos atrás. Eu sei que ela fez um exame do seio e ela abriu o exame. Eu sou filha única, né? E ela abriu o exame, me ligou. Ela falou, Ju, deu um negócio aqui. Eu falei, a médica agora. A médica agora. Deu um negócio aqui e eu tô preocupada. Ela começou a entrar num processo de preocupação e que ela falou assim, o médico vai me dar um diagnóstico. Eu falei, manhã, como assim? Você tá lendo, a senhora não entende. Como assim? Não. Eu sei que foi um processo de ajudar a minha mãe nesse processo. E aí eu fui com ela no médico, porque ela ficou com medo de ir no médico e tal. Aí eu lá, né, com ela, e ela fazendo respiração, ela lá nesse processo dela, né, de gerenciar. Chegamos no médico, o médico abriu e falou: você não tem nada, Mauranice. Você não tem nada. Isso era alguns nódulos, mas era de tensão muscular. E que muitas mulheres têm isso mesmo. E eu sei que minha mãe começou a dar uma risada, sabe aquela risada de alívio, assim, acho que de nervoso, né? Sei lá. E ela começou a dar risada. Ela falou: olha, e eu preocupei à toa. Fiquei sem dormir à toa. Aí o médico falou: pois é, à toa. Então, essa preocupação. Uma coisa é você se preparar para algo, mas consciente de que você vai ter que fazer somente lá naquele momento. Entre o estado de presença, gente. O estado de presença. Aprender a ter estado de presença, você evita muitas questões. E você sai do excesso de ansiedade. E outra parte é gerenciar os pensamentos, como eu acabei de falar para vocês. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Já ouviram isso? O pensamento também não. Pode ser frações de segundos, mas é um pensamento primeiro e depois vem um segundo. Pensei negativo. O que eu posso fazer para substituir? Qual é a nova sugestão? Entende? Essa nova sugestão você traz para sua mente. É só assim que a gente vai conseguir viver o bom e o agradável, né, em nossa vida. É através da renovação da mente. Isso é fato. É fato porque eu sou prova viva disso. E muitas alunas da formação TPM também. E eu fico muito emocionada. É algo muito simples. E às vezes muitas se encontram perdidas em um lugar de sofrimento que é mental, que é uma prisão mental emocional, porque elas não conseguem encontrar uma saída. E tudo acontece através da renovação da mente. Porque se você não limpar toda essa sujeira que se encontra aí, você vai permanecer nesse sofrimento. Tudo começa no detox, na limpeza mental. Porque se você chegou, né? Nossa, eu escuto tanto. Eu tenho uma lista de músicas que eu trabalho muito com a música na minha vida, né? Eu escuto louvor, eu escuto músicas com letras assim saudáveis, né? Gente, informação, anotem isso, ensinem isso para os filhos de vocês. Ajudem os filhos de vocês a aprender a selecionar o que consome, gente. E a forma principal de manipulação das pessoas é através da música.
Sabiam disso? Não é à toa da sofrência da vida em um bar. Porque a pessoa ela fica escutando tudo aquilo de dor e sofrimento, de traição e blá, 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 de bebida. Essa pessoa, ela entra em um estado mental no qual ela sente angústia, depressão. E aí vem o quê? Eu vou beber, porque a bebida vai gerar dopamina e do prazer e várias outras questões aqui envolve, gente. É profundo. Mas é só para vocês entenderem. A música no sistema utiliza muito para manipulação em massa. Então, cuidado a música que vocês levam para dentro da casa. Cuidado o filme que vocês levam para dentro da casa. Cuidado as crianças, os jogos. A nossa mente, ela não entende o real do virtual. Então, se você começa a consumir isso, ela vai achar que isso é importante para você. E você passa a viver aquilo. Gente, criança não pode acessar alguns jogos aí que existem. Pelo amor de Deus, isso é crime na mente de uma criança. Ó, dicas aqui para vocês. Dicas aqui para vocês. A questão da água, tá? Gente, isso aqui, ó, é vida. A água. Quem aí já sentiu medo e deu vontade de fazer xixi? Quando nós estamos com excesso de ansiedade, quem já pensou, nossa, vontade de fazer xixi? Foi no banheiro. Também pode soltar o intestino, né? A água, ela ajuda a limpar o nosso organismo e a eliminar os hormônios do estresse. Então, beber bastante água, tá bom? Isso é muito importante. Mas que a gente não faz é que a gente fica caçando a complexidade. A gente quer coisa complexa e não, a nossa autocura é mais simples que nós imaginamos. A gente fica atrás do complexo. Aí por isso que se perde mesmo dentro do processo. Um ponto aqui, ó, que pode prejudicar e potencializar a ansiedade: intestino preso. A maioria das mulheres que sofrem de transtorno de ansiedade sofre de intestino preso. Carência do hormônio GABA e serotonina. Gente, o neurotransmissor GABA, ele gera um processo de tranquilidade, calma, relaxamento. E ele produz ali... E se o intestino ele estiver preso, né, sujo, não está em movimento, você cai aí a produção de GABA e serotonina, que está totalmente envolvido aí no nosso segundo cérebro, que muitos falam que é o nosso intestino, né? Consumo excessivo de informações, consumo de informações negativas, foco no negativo. Então, tudo isso prejudica. A partir de agora, presta bem atenção no que eu estou falando. Depois vocês podem falar para mim. Começa a fazer diferente. Então, vamos lá. Como restaurar a saúde de uma mulher que sofre de transtorno de ansiedade? Então, todo esse processo é importante. Acolhimento, fazer todo o processo passo a passo que eu ensinei para vocês, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você colocar isso em prática, muitas coisas vão mudar na sua vida, não somente em questão de transtorno de ansiedade, mas de qualidade de vida, de saúde emocional, de harmonia emocional, tá bom? Investigar qual é a causa, porque pode ter uma ferida emocional envolvida, né? Isso acontece demais. Identificar que ferida emocional é essa e ressignificar. Isso dentro de um processo terapêutico. Mas você fazendo aquele passo a passo de fazer no seu dia a dia, você consegue muito, 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 muito sair desse lugar de sofrimento. Eu quero perguntar para vocês. Imagine só, dois lotes aí. Um limpo e um sujo. Em qual desses lotes, desses terrenos aqui, você colocaria uma semente? A semente do seu propósito. Onde você plantaria? Ou no lote limpo? E essa é uma pergunta que você começa a partir de agora a fazer isso, no limpo.
Com certeza, né? Só que eu posso garantir para vocês que você vive plantando no sujo. Por quê? Porque a gente não limpa. Porque a gente, por exemplo, a gente toma banho todos os dias. Você passa por um processo de limpeza emocional todos os dias? Quem aqui passa por um processo de limpeza mental e emocional todos os dias? A gente não. A gente vai se impregnando ao longo da nossa vida de várias informações negativas, E respondendo a pergunta de quem fala que vive, né, com pessoas tóxicas. A partir do momento que você tem estado de presença, que você tem consciência de que a partir do momento que eu falo, essa informação não é minha, é dela, é a crença dela, você já evita consumir aquela informação. Aquela pessoa tóxica já não vai mais te influenciar. Porque você está em estado de presença, você limita o seu lugar, né? E fala: isso não é meu, isso é dela. E somente ter essa consciência você já evita. Vamos iniciar o detox emocional através da renovação da mente? Esse é o momento e que vocês possam levar esses conhecimentos para a vida de vocês e que vocês possam transbordar conhecimentos também na vida de outras mulheres, de outras pessoas. Gratidão, um beijo no coração. Tchau, tchau.